Brasília ao vivo, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, negocia com o governo Lula a ocupação de cargos regionais no estado que ele representa, o Amapá. Catiúcia Sotomayor é quem tem a informação completa. Catiúcia, bem-vinda de volta. Quais os cargos de interesse de Alcolumbre? São posições na Caixa Econômica Federal, no Banco da Amazônia, no Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura, na Superintendência da Zona Franca de Manaus e na Secretaria de Patrimônio da União. A negociação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo, mas a assessoria do parlamentar nega que esteja havendo esse tipo de negociação. Alcolumbre terá antes do encontro com o presidente, apresentado ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, uma lista de nomeações que ele reivindica. Ele se reuniu então com Lula no dia 2 para, além de articular a votação de pautas de interesse do governo federal, a questão da sabatina, do ambiente que o novo indicado para o STF, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, vai encontrar na sabatina da CCJ, que Alcolumbre preside, a Comissão de Constituição e Justiça, e que está prevista para acontecer logo. Seria nesta semana, mas a expectativa é que seja na próxima. Mas sem a mesma dificuldade que foi imposta pelo próprio Alcolumbre ao ministro André Mendonça, que teve de esperar quase 6 meses depois da indicação do presidente Bolsonaro para ser ouvido pelos senadores. A expectativa é que o advogado de Lula seja aprovado como ministro do STF ainda em junho, antes do recesso parlamentar. De qualquer forma, Alcolumbre, que é coordenador da bancada do Amapá no Congresso, está organizando indicações da ala dos parlamentares do Estado que são próximos ao governo federal, que inclui 3 senadores e 6 dos 8 deputados federais. Eu volto com você. Valeu, Catiúcia. Até daqui a pouco de novo. Amanda Klein, essas negociações de bastidores acontecem mesmo ainda em Brasília? Você faz um favor aqui e recebe depois um outro ali? Ainda não, sempre aconteceram e sempre vão acontecer, Adriana, nada indica que será diferente. Não é só com o Davi Alcolumbre, não. Tem uma reportagem hoje boa na primeira página aí da Folha de São Paulo, mostrando que o Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, vem se reunindo com outros ministros, como Esther Dweck, ministra da Gestão, a ministra da Saúde e uma série de outros ministros que têm apresentado algumas resistências em nomear aliados ou apadrinhados políticos, indicados políticos de deputados e senadores da base parlamentar para cargos no segundo e terceiro escalão, para cargos em suas pastas. E essa resistência acaba se traduzindo em entraves para o governo aprovar projetos no parlamento. É assim que funciona a política brasileira. Não adianta achar que será diferente. É lógico que isso não quer dizer que vamos indicar que apadrinhados políticos e que haverá, então, uma porta aberta para casos de corrupção. Não se trata disso. Mas os parlamentares esperam, é assim que funciona na política. Eles esperam indicar apadrinhados para esses cargos, para estatais, para autarquias federais, para cargos nos estados que são importantes, porque é assim que eles ganham influência política. Então, o Davi Alcolumbre, obviamente, usa o fato de ser presidente da CCJ no Senado, a indicação próxima de Zanin, como moeda de troca, assim como parlamentares na Câmara e no Senado usam o fato de votações importantes no parlamento também para negociar esses cargos. Beraldo. Mas a gente deveria imaginar que Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, conhece como ninguém a realidade do Amapá e da sua região. Conhece as pessoas que poderiam desempenhar um bom trabalho nesses cargos tão importantes, nesses órgãos do governo federal. Só que aí, se a gente visita Macapá e as cidades ali no entorno e constata a realidade, a gente vê que, apesar de toda a força, de toda a influência do seu senador, que foi inclusive presidente do Senado no governo Bolsonaro, teria condição de transformar a vida do Amapá. Mas isso não aconteceu. Se a gente visitar o Porto de Santana, por exemplo, que é um porto estratégico, ou vou corrigir, deveria ser um porto estratégico para o Brasil, a gente vai ver que a estrada de acesso é horrorosa, a situação das pessoas no entorno é horroroso, não tem sequer uma mão de obra especializada para usar o potencial daquele porto. Nada de concreto foi feito, apesar de toda a riqueza que existe no Amapá. Não só de petróleo, mas também de potencial agropecuário, as riquezas minerais, está tudo ali.
e tudo que não é aproveitado para que a população continue numa vida muito mais difícil do que deveria ser, mas continue fiel aos seus políticos regionais, a quem eles estão sempre dizendo amém.